A gente vai acompanhar agora sim a entrevista coletiva da Controladoria Geral da União sobre possíveis irregularidades na compra da Covaxin. A gente já tem o sinal, vamos acompanhar então. Ali ao ladinho você vê o ministro Wagner Rosário, que é quem comanda a Controladoria Geral da União. Na negociação da vacina Covaxin. Primeiro aspecto de preço, e já passando para o próximo slide, a gente verificou o seguinte, e são os pontos que são importantes serem destacados. A primeira e única proposta existente do contrato é de $15. E não existe sobrepreço de 1000%, e não existe também qualquer proposta da empresa de $10. O que nós tivemos relacionado a $10 foi uma reunião ocorrida em 20 de novembro de 2020, em que os representantes da Precisa e da Bará Biotech, eles comentam que tem um alvo de produção de uma vacina que fique em torno de $10. Nós tivemos acesso à gravação dessa reunião, que foi gravada no Teams, assistimos toda a reunião e em nenhum momento existe qualquer proposta de preço. Existe somente uma oferta de um imunizante que ainda não tinha preço fechado e que eles esperavam que ficasse em torno de $10. Posteriormente, em reuniões já em 2021, a empresa informa em reunião e oficialmente por documento que os preços fechados eram de $15. Além dessa verificação, nós também, por um modelo ou um método de verificação de auditoria, nós auditamos a empresa Bará Biotech, circularizamos um documento e a empresa confirmou que as contratações realizadas hoje pela empresa a nível mundial estão entre $15 e $18. Então, não temos proposta de $10, não temos sobrepreço de 1000%. Para as reportagens que escreveram superfaturamento, é mais errado ainda, porque superfaturamento só ocorre após o efetivo pagamento. E na contratação da Covaxin não saiu R$1 de recursos públicos dos cofres do governo. Então, além de toda essa verificação, nós ainda checamos um levantamento feito pela Unicef. A Unicef verificou cerca de 57 contratos espalhados pelo mundo, e aí não são contratos da Covaxin, são de todas as vacinas, e o preço médio de aquisição de vacinas no mundo é de $13,39. Nós adquirimos por 15, está entre o segundo e o terceiro quartil de preços, então está dentro de um limite de preço até a nível mundial adequado. Em relação à singularidade da vacina, que é o que mais interessa, porque estávamos em tratativas para adquirir essa vacina, os preços também eles estão aí no limite inferior dos valores que a empresa nos informou que está contratando em âmbito mundial. Bem, passamos aqui a situação do preço, vamos para os quantitativos pactuados, ou seja, por que 20 milhões, por que não 30, por que não 50? Bem, analisando o processo, existe uma incompletude de justificativas técnicas para chegar aos 20 milhões. A oferta inicial foi de 12 milhões da empresa, e depois o governo chegou a um valor de 20 milhões, a uma quantidade de 20 milhões de doses de vacina. O contrato amarrou que esses 20 milhões de doses de vacinas deveriam ser entregues em 5 levas, ou em 5 oportunidades. A primeira, de 4 milhões, em 20 dias após a assinatura do contrato. A segunda, em 30 dias após a assinatura do contrato, e assim por diante, 45, 60 e 70 dias. Ou seja, da assinatura do contrato, a empresa teria 70 dias para entregar os 20 milhões. Isso vai muito de acordo ao despacho da própria SVS no processo, a Secretaria de Vigilância e Saúde, que diz que essa contratação era voltada para suprir as incertezas do cumprimento dos cronogramas de entrega das demais vacinas. Se nós verificarmos, a quantidade menor de vacinas que nós teríamos disponível para vacinação da população estava nesses meses. Então, fechar um contrato para ampliar a oferta de imunizantes nesse período era interessante e era desejável que o Ministério fizesse. Então, verificando, os quantitativos foram adequados e foram os que tinham para o momento da contratação.
Lembrando que toda essa contratação, ela ficou clara que qualquer pagamento só ocorreria após a entrega da vacina e, obviamente, após a aprovação da Anvisa. Isso não se confirmou e, por isso, não houve nenhum pagamento. O terceiro ponto do relatório são os prazos processuais. Muita gente questionou se os prazos processuais não foram muito céleres. Nós fizemos um trabalho para verificação e essa tabela aqui é muito clara. A gente compara aqui a contratação da vacina Covaxin com a vacina Sputnik. Por que essas duas? Porque são as duas que foram contratadas já no período de vigência da MP 1026, que é de 6 de janeiro de 2021. Então, nós verificamos que ambos os processos foram abertos no dia 11 de dezembro de 2020, tanto da Covaxin quanto da Sputnik. O MS solicita a minuta do contrato de compra e venda no dia 3 de fevereiro de 2021. A minuta do contrato está pronta no dia 22 de fevereiro, em ambos os casos. E aí o que muda é a assinatura do contrato. O da Covaxin ocorre 25 de fevereiro e o contrato da Sputnik ocorre no dia 11 de março. Então não houve nenhuma celeridade indevida. A verificação clara de que a situação da pandemia naquele momento justificava o rito célere que foi adotado e o mais importante a se esclarecer, toda a celeridade do processo está especificada nos despachos das autoridades. Máxima urgência na contratação, devido à situação da pandemia, então, nenhuma irregularidade. E não acho nem muito célere, acho dentro do adequado uma discussão de aquisição de vacina que ocorre a partir de 11 de dezembro e tem sua finalização no dia 25 de fevereiro de 2021. Em relação ao processo de importação específico, o nosso foco de verificação foi voltado para a situação das invoices. Então foi o que foi divulgado bastante na mídia. Além das invoices, nós verificamos se o processo de importação estava aderente à RDC 476 da Anvisa, que regula essas importações de vacinas no âmbito da pandemia, e elas estavam aderentes, e a partir daí nós buscamos os dados relativos àqueles invoices. Isso aqui é um quadro que a gente fez. Nós temos aí as 3 invoices que surgiram. Uma primeira invoice no dia 22 de março de 2021, Essa invoice, ela foi encaminhada pela área de importação do Ministério para a empresa Precisa. No dia 23 de março, a empresa Precisa responde ao Ministério com as correções solicitadas. Depois, há uma segunda versão que é recebida no dia 23 de março, e ela é novamente retornada à Precisa para correção, e a Precisa responde no próprio dia 23 de março. E depois, no dia 24 de março, é o dia que realmente já tem a terceira invoice à mão, e essa invoice é a que é utilizada no processo. Qual é o ponto importante disso aí? Todas as imprecisões dessa invoice, elas foram detectadas pelos controles internos do Ministério da Saúde, e foram corrigidas no âmbito do Ministério entre o dia 22 e o dia 24 de março. Em nenhum momento esses documentos foram tramitados para o setor de pagamento do Ministério, ou seja, não existe nenhum tipo de tentativa de pagamento ou de propósito, visto que o próprio contrato previa que o pagamento dessas vacinas só ocorreria ao término, após a entrega e após a liberação da Anvisa. Não tínhamos nenhuma das situações, motivo pelo qual não houve nenhum tipo de tentativa de pagamento, e deixar claro que se tratava de uma proforma invoice, que é um tipo de invoice que não exige obrigatoriedade de pagamento por parte do comprador. Bem, o último ponto de verificação era a atuação da Precisa como representante da Barabiotec no processo. Eu acho que esses pontos, batendo esses 5 pontos, a gente bateria praticamente todas as dúvidas que pairavam sobre a contratação. Bem, eu acho que não há dúvida que a Precisa era representante da Barabiotec. Então nós temos um documento constante do processo, datado de 5 de outubro de 2020. Esse documento ele teve tradução juramentada, ele foi trazido em inglês, e tem a tradução, e aqui eu faço, como está pequena a letra, eu coloco em letras maiores o que está escrito nesse documento,
que fornece esse poder de representação à Precisa. A Precisa é nomeada como representante da Barabiotec e nós autorizamos a empresa, a emitir documentos e iniciar discussões com os nossos candidatos à vacina de Covid-19, com entidades públicas e privadas, incluindo a Anvisa. Isso aqui é uma descrição do que está nesse texto. E se vocês olharem bem, a autorização dada à Barabiotec, que a Barabiotec dá à Precisa, é para emitir documentos e iniciar discussões. Então, mais uma vez, os controles internos do Ministério agindo, a jurídica do Ministério apontou o seguinte: emitir documentos e iniciar discussões, não está claro se seria uma autorização para assinar um contrato. Devido a isso, o Ministério solicita uma procuração mais específica que esclarecesse o papel da Precisa na representação da Barabiotec. Então, no dia 19 de fevereiro, é emitido um documento. Esse documento só foi entregue para o Ministério, se não me engano, no dia 24 de fevereiro. E esse documento esclarece que a Precisa está autorizada a participar de todos os processos de aquisição oficiais do Ministério da Saúde, da Covaxin, produzidas pela Barabiotec, negociando preços e condições de pagamento, assim como datas de entrega e todos os detalhes pertinentes à operação, formalizando o contrato para a Barabiotec. Então, nesse momento, a dúvida da jurídica foi retirada a partir da apresentação desse documento pela Precisa. Ocorre que na nossa análise, quando verificamos esse documento, achamos estranho um fato. Praticamente todos os documentos apresentados pela Barabiotec no processo, eles estavam em inglês. E esse documento, ele possuía o seu corpo, tanto o cabeçalho, rodapé, como assinatura e cumprimentos do diretor executivo da Barabiotec em inglês e o texto em português. Isso era uma coisa que não se assemelhava muito aos demais documentos emitidos pela Barabiotec, e a partir daí a equipe aprofundou esses pontos. Aprofundado esses pontos, nós fizemos um trabalho de retirada de iluminação desses documentos. Normalmente, quando você realiza qualquer tipo de digitalização, na digitalização de um documento, o documento fica todo com marcas da digitalização manchados, e quando a gente tira a luminosidade, essas marcas só aparecem em cima do cabeçalho, da assinatura, do rodapé, elas não aparecem em cima do texto que constava em português e que nos chamou a atenção. O que nos demonstrava ou nos levava a crer que esse texto em português havia sido colado nesse documento e apresentado digitalizado como forma de comprovação dos poderes de representação da Barabiotec no processo. Essa dúvida levantada, ela também poderia não ser uma irregularidade, caso a Barabiotec reconhecesse a autenticidade da documentação. Então, partimos para outra técnica de auditoria, que é a circularização, e circularizamos a Precisa e a Barabiotec. Em relação à Precisa, fizemos um documento à Precisa solicitando cópia do original desse documento em 12 de julho de 2021. Em 14 de julho de 2021, a empresa Precisa Medicamentos nos respondeu dizendo que não possuía o documento original, uma vez que o recebeu somente em meio eletrônico, e nos enviou novamente cópia desse documento em PDF. Fazendo novamente os testes, chegamos à conclusão de forma clara que aquele texto em português era o mesmo texto que havia sido colacionado naquela moldura de texto em inglês. E aí, oficiamos a Barabiotec, um ofício datado também do mesmo dia 12 de julho, solicitando sua confirmação sobre a autenticidade dessa documentação. No dia 15 de julho de 2021, a Bará responde à CGU solicitando prazo de 7 dias para rastrear o documento e nos responder sobre a autenticidade do documento. No dia 22 de julho, ela nos responde oficialmente, dizendo que não emitiu e não autorizou a emissão desse documento. No dia 23, vocês devem ter tomado conhecimento, a Barabiotec anuncia publicamente a rescisão do acordo com a Precisa Medicamentos. Bem, a conclusão do nosso trabalho, ao término de tudo que foi realizado, é que o preço da vacina Covaxin, ela encontra-se aderente aos preços praticados pela empresa em suas negociações a nível mundial. A contratação de 20 milhões de doses, em que pese você está com
incompletude de informações no processo. Ela foi contratada para suprir a incerteza do cumprimento do cronograma. Em relação à celeridade do processo, a celeridade foi dentro do normal, inexistindo qualquer tipo de aceleração de etapas ou mesmo de não cumprimento de procedimentos legais. O documento denominado procuração, que consta do processo e que dá poderes e que foi juntado a esse processo no dia 24 de fevereiro, ele não foi emitido pela empresa indiana, em que pese a existência da assinatura do diretor executivo da empresa no documento. Nós verificamos, buscando todo o processo, um segundo documento que apresentava as mesmas características, que é a declaração de inexistência de fatos impeditivos. Todos esses nos dá certeza que esses dois documentos, eles foram confeccionados a partir da colagem de um miolo de imagem de texto em português sobre uma moldura de imagem de outro documento digitalizado. Não temos certeza de quem fez isso, a Barabiotec não reconhece nem que fez, nem que autorizou a Precisa fazê-lo, e isso ainda vai ser alvo de novas investigações. E as diversas versões das invoices encaminhadas pela Precisa Medicamentos, que são 3, para o Ministério da Saúde, não foram encaminhadas para o setor de pagamento, e não existindo qualquer tentativa de pagamento antecipado no processo, conforme foi divulgado em muitos locais. As invoices não tinham obrigação de pagamento, conforme já explicitado, e as impropriedades detectadas nas invoices foram detectadas e sanadas pela equipe interna, pelos controles internos do Ministério, no decorrer do processo, e resolvidas entre o dia 22 e 24 de março de 2021. Bem, os encaminhamentos agora que nós vamos tomar com base no trabalho, esse trabalho está sendo encaminhado para a nossa própria corregedoria, que toca a investigação preliminar sumária, como eu apresentei no início do processo, a Polícia Federal, com quem a gente vem mantendo contato muito próximo dentro da apuração desses fatos, ao Ministério da Saúde, para que ele adote suas medidas de avaliação da pertinência de manutenção do contrato, que cabe ao ministro, não cabe à CGU rescindir o contrato, cabe ao ministro Queiroga, mas estamos encaminhando todos esses achados encontrados para que subsidie a decisão do ministro, e também algumas recomendações que faz parte do controle interno, sempre de aprimoramento das contratações, em termos de juntar mais documentos no processo, porque muitos documentos que nós fomos atrás, como a gravação do vídeo, a gente foi atrás porque o Ministério tinha, mas não constava no processo de contratação, e nós estamos aí sempre tentando buscar o aprimoramento da instrução processual para que não haja qualquer dúvida sobre a licitude dos processos em andamento no Poder Executivo Federal. Então, essas são minhas palavras em relação ao trabalho da CGU, e passo a palavra aqui para o meu colega Queiroga. Agradecer ao ministro Wagner Rosário e cumprimentá-lo pelo trabalho da Controladoria Geral da União, que é fundamental para que tenhamos a transparência necessária da administração pública. O primeiro esclarecimento é que qualquer vacina, qualquer imunizante, só é considerado para inclusão no Programa Nacional de Imunização tendo o registro definitivo ou emergencial na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. As tratativas que foram feitas com a Barabiotec por intermédio da Precisa, elas ocorreram em um momento onde havia escassez do insumo vacinas a nível mundial. Diante dos fatos concretos, o Ministério da Saúde, no primeiro momento, suspendeu o contrato para a compra da vacina Covaxin. O servidor que estava à frente dessas tratativas, ele foi exonerado, aqui sem que houvesse qualquer juízo de valor, de qualquer tipo de responsabilidade atinente a esse servidor, mas por uma questão de se preservar o Ministério da Saúde e de ter um compromisso com a sociedade brasileira, nós suspendemos o contrato e exoneramos o referido servidor. Além disso, naquele momento, todo esse processo
ele foi encaminhado para a Controladoria Geral da União e para a Polícia Federal para eventuais apurações de possíveis responsabilidades culminadas ao ato administrativo. A posição do Ministério da Saúde acerca dos fatos apurados pela CGU será de cancelamento do contrato. Todavia, em face da própria lei das licitações, nós temos que notificar a empresa contratada para que ela apresente defesa nos autos. Mas o objeto, que era a contratação de vacinas, ele foi perdido, primeiro porque essas vacinas não foram entregues do prazo estabelecido no contrato. Segundo, porque sequer houve uma autorização e registro da Anvisa para uso emergencial ou registro definitivo dessa vacina. Mesmo que a Anvisa tenha ultimamente autorizado a importação, o número de doses que nós poderíamos importar era um número muito pequeno, que em nada alteraria o custo do nosso programa nacional de imunização, né? Por último, a própria Bharat Biotech desconstituiu a Precisa como sua representante no Brasil. Então, o contrato, independente de qualquer outro ponto, ele já perdeu o objeto e o Ministério da Saúde apenas aguarda o posicionamento da Precisa para considerar esse assunto Bharat Biotech encerrado no âmbito administrativo. Estamos também avaliando o outro processo, com o outro contrato com outro imunizante, que houve a licença de importação, para ver se há conveniência e oportunidade de ter esse imunizante no Programa Nacional de Imunização. Então, vamos continuar trabalhando para dar celeridade à nossa campanha nacional de imunização contra a Covid-19, que já tem os resultados que todos os senhores conhecem, e nós já podemos considerar um sucesso, haja vista os próprios resultados do controle da pandemia. Muito obrigado. Daremos início às perguntas. Lembrando que é permitida apenas uma por profissional. Pedimos, por gentileza, que os jornalistas se atenham ao tema. Convidamos, então, Flávia Saide, do Metrópolis. Está sem o áudio. Dá para ouvir? Bom dia. Eu queria saber, então, se tem alguma cláusula no contrato que prevê multa nesse caso de rescisão. E sobre o cancelamento ainda, como que fica essa questão orçamentária com o 1,6 bilhão que já tinha sido empenhado, já tinha sido reservado? Como que fica essa questão orçamentária? O ministro da Saúde falou que já está sendo avaliado outro imunizante. Queria saber se pode dar mais detalhes sobre isso. Obrigada. O ministro Wagner vai responder sobre o contrato. Não existe previsão de multa contratual nesse contrato. Em relação à questão orçamentária, você quer saber como fica? Cancela-se o orçamento e pode se empenhar em outro. Todos os recursos voltados para a aquisição de vacinas, em especial essa da Covaxin, é daquele crédito emergencial criado pelo presidente da República, encaminhado ao Congresso, de 20 bilhões de reais. Ele não pode ser utilizado para outra finalidade que não seja aquisição de vacinas. Então, assim, informação de que poderia ser utilizado em outras áreas, isso tudo aí é desconhecimento da origem orçamentária desses recursos. Ele é voltado sempre, único e exclusivamente para a aquisição de vacinas. O que vai fazer é cancela o empenho. A partir daí está livre o crédito orçamentário para empenhos em outras vacinas. A outra vacina é a vacina Sputnik. Embora não haja qualquer questionamento acerca da lisura do contrato, mas por uma questão de conveniência e oportunidade, o número de doses que teríamos já no último trimestre desse ano, conforme a autorização de importação da Anvisa, condicionado a 21 exigências, se torna, até por uma questão de conveniência e oportunidade, desnecessário para o Programa Nacional de Imunização no ano de 2021, sem prejuízo de, em um futuro, ocorrer um registro emergencial ou definitivo da vacina Sputnik e ela ser considerada para o uso no Programa Nacional de Imunização do Brasil. Convidamos agora Flávia Alvarenga, do G1.
Ministros, fiquei com uma dúvida. Se a única irregularidade, ao que parece, foi essa colagem do texto em português, como vai ser o prosseguimento dessa investigação? E se isso foi feito pela Precisa, que teria sido o fato da rescisão do contrato, vai ser aberta alguma outra investigação em relação aos contratos do Ministério da Saúde com a Precisa? E outra dúvida, a outra parte da investigação preliminar que cuida de se houve ou não corrupção, qual o prazo que isso saia e que vocês apresentem um resultado? Obrigada. Obrigado, Flávia. Bem, vamos lá. Em relação ao prosseguimento da investigação, esse você tocou no ponto agora. Nós temos que saber quem fez essa colagem de documentos. Nós estamos caminhando para a polícia vai fazer uma perícia, porque esse trabalho foi realizado dentro da Controladoria Geral da União. Nós não somos peritos, os peritos estão lá na Polícia Federal, eles agora vão aprofundar isso. A partir daí nós vamos ver quem realizou, quem confeccionou esse documento em que a Barabiotec já assume que não autorizou e nem emitiu. Contra quem a gente chega à conclusão que emitiu o documento, nós temos dentro dos papéis da CGU a responsabilização dessa empresa, a lei que prevê responsabilização de pessoa jurídica em fraude à contratação é a Lei 12846, né, de 2013, na famosa Lei Anticorrupção. Essa lei ela pode gerar sanções à empresa no caso de licitações, que é a inidoneidade, e também pagamento de multa que varia de 0,1% a 20% do faturamento bruto da empresa, né? Então, esse é o primeiro ponto. Em relação a outras investigações sobre a Precisa, nós temos trabalhos em andamento, que não são bem investigações, auditorias, e vamos continuar prosseguindo. Se não é porque tem esse problema que nós vamos fazer uma limpeza geral. Mas estamos muito de olho nos contratos com a empresa, para ações futuras, e também vamos continuar trabalhando com a Polícia Federal dentro desse processo. Você fez mais uma pergunta que eu esqueci. Ah, sim, o prazo, né? Bem, a investigação preliminar sumária, quando eu até dei uma entrevista alguns dias atrás, que eu pretendia terminar essa verificação da legalidade do processo em 10 dias, e acabou que prorrogou, porque vocês mesmos viram que a própria empresa foi pedindo prorrogação no prazo de resposta, e nós chegamos a 20 e poucos dias aí de apuração. Isso é possível, porque aí a gente bota a equipe para fazer a verificação e o contrato está lá. Em relação ao IPS, você tem muitas oitivas de pessoas, porque tem versões, fatos, um disse uma coisa, outro diz outra, tem a cariação. Então, é praticamente impossível te dar um prazo de finalização. O que eu posso te dizer é que nós já ouvimos mais de 10 pessoas nesse processo. O processo está bastante célere. A gente vem trabalhando com a Polícia Federal e eu tenho certeza que em breve, aí eu não tenho como te especificar uma data, porque isso, a cada oitiva se abre uma nova frente de investigação ou se obriga a ouvir mais alguma pessoa, então fica muito difícil para a gente botar um prazo, mas terminaremos o mais breve possível. Ministro, independente de prazo, não houve utilização de 1 centavo do recurso público dos brasileiros. Isso é importantíssimo, ministro. 1 centavo. Uma dose de vacina foi adquirida pelo Ministério da Saúde referente a esse contrato. E mais, né? As detecções dos problemas das invoices que levaram às suspeitas, elas não foram realizadas por denúncia nem por nada. Elas foram realizadas pelos controles internos implementados. As observações que geraram um documento que, a princípio, ele não tem autenticidade, e que nós estamos apurando, também surgiu face a uma verificação dos controles internos através da assessoria jurídica do Ministério. Então, demonstra que a gente está no caminho certo em termos de criação de controles internos, e isso está integrado junto com o plano do governo de trazer cada vez mais integridade às ações do governo federal. Em seguida, Daniel Golino, do Globo. Bom dia, ministros.
Eu queria saber, por favor... Tá, e a gente está acompanhando a coletiva dos ministros da Controladoria Geral da União e de Queiroga da Saúde. Até agora, o ponto que temos é: o ministro não identificou irregularidades no contrato como um todo, disse que a celeridade desse contrato se deu por causa da pandemia, mas atentou ao fato de uma colagem. Um texto em português foi colado em um documento em inglês, justamente um documento que colocava a Precisa Medicamentos como representante da Bharat Biotech. É isso que vai ser analisado agora pela Polícia Federal. Vamos voltar a acompanhar. É o ministro, né? Ou se ele delegar para alguém na área, então o ministro Queiroga é um que poderia abrir, ou a Controladoria Geral da União, que tem essa competência concorrente, né? Eu conversei com o ministro Onyx, até expliquei isso numa entrevista. O ministro Onyx, ele se referiu ao PAD não como um processo disciplinar, mas como um processo de investigação sobre os fatos que foram apresentados. Hoje, nós temos um processo de investigação, que é a investigação preliminar sumária, apurando os fatos, tanto da atuação de todos os envolvidos, não só porque a investigação preliminar, ela não apura pessoas, ela não apura fatos contra pessoas, ela apura fatos. Caso esses fatos demonstrem alguma irregularidade que seja de responsabilidade de um agente público, aí sim abrimos processo contra essa pessoa. Então, hoje, pelo que me consta, não há nenhum processo aberto disciplinar, nem por esses fatos, nem contra o seu Roberto Dias, nem como, eu não sei o nome, é Miranda, né? O nome do rapaz, não me recordo o nome dele, não há nenhum processo. Nós estamos apurando os fatos que envolveram o processo por meio da investigação preliminar sumária. O servidor do Estado do Paraná, Roberto Dias, ele exercia um cargo de diretoria e ele foi exonerado do cargo, porquanto é um cargo de livre provimento do Ministério da Saúde. O servidor Luiz Ricardo Miranda é um servidor de carreira do Ministério da Saúde. Até o momento não foi encontrado nenhum elemento indiciário para se abrir um PAD, isso não quer dizer que não possa ser, mas ele continua exercendo as suas funções da maneira regular, como sempre exerceu. A investigação preliminar sumária, como bem disse o ministro Queiroga, é o que vai trazer os fatos de se alguém tem alguma responsabilidade para que possa responder por ela administrativamente ou juridicamente, seja no âmbito civil ou penal. Mas isso aí, só as investigações vão dizer ao final. Convidamos Natália André, da CNN. Ministro, o Ministério da Saúde, até aquele momento, tinha já intenção de contratos grandes com a AstraZeneca, com o Coronavac, mais para frente foi com a Pfizer, né, um contrato de 100 milhões de doses, e chama a atenção os números pequenos da Covaxin e da Sputnik V. Da Covaxin, a primeira intenção da empresa era de 12 milhões, depois chegou a 20 milhões de doses pelo Ministério da Saúde, inclusive. E a Sputnik V foram 10 milhões de doses. De onde surgiu, qual era a importância dessas duas vacinas para o Ministério da Saúde insistir nesses contratos, inclusive com o contrato da Covaxin, que o próprio Ministério da Saúde viu algumas questões estranhas, para a gente colocar assim. Então, de onde veio isso? O que essas vacinas tinham que podiam ajudar? E, enquanto isso, por exemplo, com a Pfizer, o Ministério da Saúde ainda não tinha fechado o contrato e era um contrato gigante. Bom, primeiro, o Ministério da Saúde não faz insistência com contrato nenhum. O Ministério firma um contrato ou não. Vacinas para a Covid-19, se tem tão pouco tempo, já é um milagre da ciência, não é? Então, o Ministério da Saúde adotou uma estratégia diversificada para a aquisição de vacinas, não apostou só em uma vacina. 20 milhões de doses não é um número pequeno, é um número considerável que permite imunizar 10 milhões de brasileiros. Naquela época, Natália, nós só tínhamos 2 vacinas com registro na Anvisa, que era justamente a Coronavac, que mesmo assim um registro emergencial, e a vacina AstraZeneca. De tal sorte que esses 20 milhões, no momento em que tínhamos um pico da pandemia, causado pela essa variante gama, se nós tivéssemos aqueles 20 milhões de doses na sua totalidade, seria importante para o Programa Nacional de Imunização. Só que hoje
quase o mês de agosto, onde temos mais de 600 milhões de doses contratadas, realmente ter 1% da população brasileira para receber esse imunizante Covaxin não interessa ao Ministério por uma questão de conveniência e oportunidade. E mesmo que se interessasse, nós teríamos que atender às 21 exigências da Anvisa. A tratativa com a Sputnik tinha o objetivo de diversificar as ofertas de imunizante. Hoje, aqui, pelos mesmos motivos, não tem muita necessidade para o nosso Programa Nacional de Imunização, a menos que a Sputnik, o fundo russo ou a empresa que representa aqui no Brasil, consiga um registro definitivo na Anvisa ou emergencial, que são as condições para que vacinas sejam incluídas no Programa Nacional de Imunização. Natália, eu coloco mais um ponto aí, que eu fiz questão de colocar, porque essa pergunta que você fez são perguntas que nós nos fazemos na auditoria, né? Se você olhar bem, não é só 20 milhões de vacinas, não são só 20 milhões de vacinas, são 20 milhões com entrega em 70 dias a partir da assinatura do contrato. Se você volta àquele período de fevereiro, que foi quando a pandemia estava retomando, e se você pega o cronograma de entrega do Ministério, esses meses de março e abril e maio eram os meses onde a gente tinha previsão de menor quantitativo de entregas de vacina. A própria Pfizer, nos seus contratos, ela jogava sempre as entregas mais para frente. Por isso que não se fez uma entrega, não havia interesse de contar 20 milhões com um prazo de 180 dias ou 360. Tinha que ser rápido, porque se visava somente aquele período. Era como se fosse um aumento da oferta de imunizantes num período que o Brasil necessitava. Então essa aí também leva agora na conveniência e oportunidade que o ministro está citando, porque hoje, não são só 100 milhões de Pfizer, se não me engano são 200 milhões, né, ministro? Nós contratamos duas de 100 milhões, e as entregas já entraram num fluxo normal. A entrega para o mundo hoje é totalmente diferente das entregas que ocorriam em fevereiro e março. Então, o motivo de se focar somente em 20 milhões naquele período, com todas as características que foram colocadas, inclusive, não tinha autorização da Anvisa, o pagamento só ocorreria se tivesse, então existia uma incerteza tanto no recebimento das já contratadas como dessa. Por isso que tiveram essas cláusulas de permanência de pagamentos só posteriores. Ministro Wagner, um outro detalhe, até para a gente mostrar como essa situação ela é intricada, né? A única vacina que foi paga com antecipação foi a do COVAX Facility, a iniciativa da OMS, que em outubro o Ministério da Saúde, o governo brasileiro, alocou 150 milhões de dólares. E é justamente essas vacinas do COVAX Facility que nós temos o maior atraso nas entregas. Cobertura de 10% da população brasileira, isso dá aproximadamente 42 milhões de doses. E nós, agora no mês de julho, vai chegar cerca de 2 milhões agora, né? Que vai cerca de 11 milhões de doses, que muitas já deveriam ter sido entregues ao Ministério no primeiro semestre. Então, isso é uma questão muito complexa, porque há uma escassez desse insumo a nível mundial. O Brasil distribuiu mais doses de vacinas para a sua população do que o COVAX Facility OMS distribuiu no mundo inteiro. Não é? Aqui eu não estou fazendo juízo de valor a respeito dessa iniciativa COVAX Facility, que eu julgo muito meritória, mas só para mostrar que essa busca por vacinas, que você aqui colocou como insistência, é algo que tem sido buscado por todos os países, justamente porque as vacinas são esperança para pôr fim ao caráter pandêmico da doença. Para finalizar, convidamos Antônio Maldonado, da Jovem Pan. Bom dia, gente. Para o ministro Wagner, primeiro, vocês chegaram à conclusão que não houve, como é que você chamou, seletividade indevida em relação ao prazo processual, porque a situação da pandemia, ela justificava o ritmo célere que foi adotado.
A CGU vai investigar o Ministério da Saúde por não ter adotado esse ritmo célere na contratação da Pfizer, porque acredito que a situação da pandemia também se justificava naquele momento. Vai haver algum tipo de investigação nesse sentido? E para o ministro Queiroga, vocês falam que não houve corrupção no Ministério, porque, afinal de contas, nenhum centavo de dinheiro público foi gasto na compra dessas vacinas. Então, o governo federal pode, no final das contas, agradecer ao servidor Luiz Miranda por ter trazido à tona essas suspeitas de corrupção? Obrigado. Vamos lá, vamos responder a primeira, né? Eu posso entrar na tua resposta depois o senhor responde. Você está chegando à conclusão, nós temos que verificar bem, nós temos duas situações bastante diferentes e você coloca duas situações diferentes no mesmo ponto. Temos uma contratação mais célere no caso da Covaxin e da Sputnik, devido ao fato de que nós já tínhamos vigente uma MP 1026 de 6 de janeiro de 2021, que autorizava vários procedimentos que não eram autorizados legalmente antes. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a oferta de vacinas, ela depende de uma série de coisas. São cláusulas contratuais, são prazos de entrega. Às vezes você chega aqui falando assim, olha, eu tenho 100 milhões de vacinas para te entregar, mas o teu prazo de entrega é no final do ano que vem. Beleza, é bacana, você poderia ter fechado. Se você pegar todas as entregas, eu vejo o pessoal falando, 70 milhões de vacinas se o governo tivesse assinado ou recebido. A COVAX Facility não cumpriu os prazos de entrega dela e está atrasada em todas as entregas, como no mundo inteiro, se vocês forem olhar. Então, o que eu coloco aqui é que comparar essas duas questões não são corretos. Segundo, eu só abriria investigação contra o Ministério da Saúde se houvesse alguma irregularidade nesse processo de contratação da Pfizer, que não existe suspeita de irregularidade. O que existe é uma série de ilações de que você poderia ter recebido a vacina antes. Se comprar vacina antes fosse garantia de recebimento, o Canadá tinha vacinado a sua população antes de todo mundo, comprou antes de todo mundo e não teve condições de vacinar na celeridade que queria porque não existiam vacinas disponíveis. Uma coisa é a oferta, outra coisa é a entrega. Em relação ao servidor, não tem que dar parabéns, ele recebe um salário para fazer o trabalho que ele fez. E detalhe, ele recebe um salário, não tem que dar parabéns, aqui é a obrigação dele. Ele faz parte da primeira linha de defesa, os órgãos de controle. As linhas de defesa, todo o sistema de defesa do governo está em 3 linhas. A primeira linha é o servidor. Tá? Quem detectou todos os problemas também, pelos e-mails que nós vimos trocando, não foi o servidor, foi a fiscal do contrato. Ele fez o papel dele. Então, assim, agradecer, mas a irregularidade não estava aí, a irregularidade não estava na invoice. Como eu trouxe aqui, foi um documento apresentado muito dentro de uma representação da empresa. Foi isso que eu trouxe. Então, assim, não vamos misturar os fatos. Os da invoice, eles foram resolvidos. O servidor fez o que ele recebe por mês para fazer. Eu não combato a corrupção aqui só porque tem que me dar parabéns. Eu recebo salário por isso. É minha obrigação trabalhar, como é a sua também aqui de fazer perguntas. Então, o que eu coloco é para a gente deixar bem claro, para a gente não misturar as situações. A irregularidade detectada está numa representação que não apresenta uma autenticidade, que foi apresentado ao Ministério e que a gente só conseguiu detectar, não detectaria numa auditoria normal, pelo fato das diversas suspeitas que surgiram. Agora, o servidor teve o papel dele de trazer e é isso que a gente espera de qualquer servidor. Inclusive, a única coisa que a gente vai esclarecer para ele é que dentro do governo federal existe um mecanismo chamado Fala BR, que é o canal de denúncia. O canal de denúncia não é procurar o irmão, nem procurar o presidente. O canal de denúncia está dentro do governo e ele vai ser esclarecido de que isso aí traz muito mais efetividade ao processo do que ficar conversando por fora das atividades de trabalho. Eu não falei que não tenha havido algum ato ilícito de corrupção. Eu falei que não foi usado recursos públicos para aquisição da vacina. Quem vai apurar outras responsabilidades, inclusive responsabilidades criminais, é, em primeira instância, a Polícia Federal. Não é o ministro da Saúde que apura. Diante dos fatos, havia um
um funcionário do Estado de São Paulo, do Estado do Paraná, que exercia uma função de diretoria, eu o exonerei, porque indúbio pro societate. Aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor de responsabilidade criminal acerca desse servidor. Inclusive, desejo que não haja. Mas isso aí só o devido processo legal vai comprovar. Em relação ao servidor Luiz Ricardo Miranda, ele é um servidor público de carreira e ele continua trabalhando na sua função, sem prejuízo, porque a questão da sindicância interna no Ministério da Saúde ainda não foi conclusa, né, ministro Wagner? Sem prejuízo de nessa sindicância, não só esse servidor ou outro que porventura se detecte, porque o Ministério tem um programa de integridade, a diretora Carolina Palhares é que é a responsável por verificação de todos esses atos. Se houver alguma coisa que tenha algum elemento indiciário que justifique um processo administrativo, ele com certeza será aberto. Agradecemos Eu falei apenas agradecer. A CGU teria chegado, a gente estaria aqui se não fosse a denúncia do servidor Luiz Miranda? Olha, a denúncia, claro que a gente se debruçou de uma maneira diferente no processo a partir do momento que tinha justificativas. Mas o problema é que o que a gente detectou não se relaciona com a denúncia do deputado Luiz Miranda. E mais, o que foi afirmado por ele ainda não está confirmado, porque nós não temos certeza ainda se essas invoices foram encaminhadas no dia 18 ou no dia 22. Esse documento, ele constava de um anexo de e-mail no Dropbox, e nós estamos fazendo uma perícia para verificar se esse documento foi enviado ou não. Caso não tenha sido enviado, inclusive a ida para se levar problemas, ela pode ser toda uma falsidade. Então, isso que a gente está em apuração ainda, mas é o que eu falo. Eu não agradeço e nem parabenizo ninguém. O que eu falo é o seguinte: os controles internos do Ministério, e isso me deixa muito feliz, estão funcionando, né? Os fatos com a troca de e-mails foram identificados pela equipe, né? As correções foram feitas e qualquer irregularidade detectada agora, ela não se trata muito dessa invoice, ela se trata de outra coisa, como eu apresentei, que foi um documento de representação apresentado no dia da assinatura do contrato. Agradecemos. O governo do presidente Bolsonaro tem tolerância zero com atos de corrupção. Isso aí é um ponto fundamental, é um ponto basilar do governo. É essa orientação que o presidente passa aos seus ministros. E o que eu posso assegurar é que nenhuma dose de vacina, nenhuma, que não tiver registro na Anvisa como uso definitivo ou emergencial, será adquirida pelo Ministério da Saúde. Agradecemos a participação de todos e está encerrada essa coletiva de imprensa.